Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto, ainda online, né? Apesar dos decretos terem liberado uma pequena porcentagem, o Conselho da Igreja entendeu por bem ainda continuarmos em abril com os cultos online. Afinal, temos bastante pessoas idosas, né, na igreja, ainda pensando na preservação da saúde delas. Por mais também que muitas já estejam vacinadas, né? Graças a Deus está chegando as vacinas, a cada vez um grupo maior de pessoas. Mas ainda por uma questão de precaução e mesmo de exemplo, né? A gente decidiu manter os cultos totalmente online. Mas não importa onde a gente está. Você está sendo igreja onde você é. A sua casa é igreja. Você é igreja. Aqui é só uma construção, um templo onde a gente se reúne com o mesmo propósito. Mas graças à tecnologia, a palavra de Deus hoje não tem limites, não tem barreiras físicas. Amém por isso. Então gostaria de orar para nós começarmos o nosso tempo de louvor, de adoração, nessa manhã. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque podemos estar reunidos mesmo que distantes, Senhor. A Tua palavra é poderosa, é eficaz, não importa onde estejamos, mas nós podemos Te exaltar, podemos Te engrandecer, louvar a Ti, Senhor, exaltar as Tuas qualidades e aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor é para nós, Jesus. Obrigado por esse momento, que o Senhor receba os nossos louvores como um aroma suave e agradável, Senhor. Que possamos estar diante de Ti, Senhor, com mãos limpas, com o coração puro, para Te engrandecer, para Te exaltar nessa manhã, Jesus. Que possamos também, nesse momento, Pai, refletir naquilo que sabemos que possamos ter pecado, Pai, mesmo hoje ou durante essa semana, que cada um possa ter essa reflexão e pedir perdão diante de Ti, Pai. Nos limpa, Pai, o Teu sangue vertido na cruz lavou os nossos pecados, Pai, mas o Senhor só pede o nosso arrependimento, nosso coração arrependido, Jesus. Que possamos chegar nesse momento diante de Ti, arrependidos por aquilo que eventualmente fizemos de errado, ou mesmo inconscientemente, muitas vezes erramos, Pai. Mas o Senhor sabe e o Senhor vê a intenção do nosso coração, Jesus. Por isso, Te louvamos, Pai, Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia conosco, Pai, pois não éramos dignos disso, Senhor. Mesmo assim, o Senhor veio até nós, Pai. Nos abençoa nessa manhã, Jesus. Em Teu nome, Pai. Amém. E esse sangue nos libertou, Jesus nos libertou. Então cante isso com alegria, onde você estiver, com liberdade, com palmas, que se você estiver em casa, que teus vizinhos ouçam a tua alegria e tenham essa... Cheguem até a ficar curiosos, nossa, o que essa pessoa domingo de manhã canta tão alegre, que ela possa ver a luz de Jesus brilhar na tua alegria, no teu contagiante, por cantar a Deus, por cantar ao nosso Jesus que nos libertou. Eu era escravo do
pecado e do mal. Mas com seu sangue Cristo me comprou, seu servo agora eu sou. Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. Você me libertou. Amém. Jesus nos libertou da condenação. Éramos escravos do pecado e do mal. Isso não significa que nós não continuemos sendo pecadores, mas não somos mais escravos disso. Então Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua instrução, nos libertou disso. E esse Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além. Mais uma música alegre, então cante, exalte esse Deus que é tão poderoso, mais uma vez, para fazer tudo mais e abundantemente além. As promessas do meu Deus têm o sim e o amém, o assim seja. Ele cumpre com as suas promessas. Poder vai sempre mais.
Essa frase, em toda a terra há sinais da sua mão daquilo que ele faz, me veio a lembrança um pedaço de um episódio de um seriado. Lembrei que a Carlinha, semana passada, falou sobre séries e não sei porque me lembrou agora, chamada Young Sheldon. Um menininho que é extremamente gênio e a mãe dele é muito religiosa, podemos dizer assim, e ela, em um momento, por uma ocorrência da vida, ela fica descrente, assim, a fé dela é abalada. E o filho dela, um menininho que é gênio, ele não acredita na existência de Deus, mas ele vê a mãe dele triste porque ele sabe que aquilo é importante para a mãe dele, e ele descreve que, logicamente, Deus existe. E ela não entende como ele, tão pequeno, estaria falando aquilo. E ele cita uma coisa que é realidade. A força da gravidade na Terra, ela é exatamente como ela deveria ser. Se ela fosse um pouquinho mais forte, essa força que nos mantém atraídos à Terra, nós seríamos esmagados contra a Terra. Nós seríamos achatados. Se ela fosse um pouquinho mais leve, nós não ficaríamos presos ao chão, né, com essa capacidade de andar que temos. A gente provavelmente sairia flutuando ao espaço. Então, se isso não é um sinal da existência de Deus, ter feito algo tão perfeito, tão milimetricamente calculado para a nossa existência, e para com isso nós darmos honra e glória a Ele, nosso objetivo de existência, não há o que explique a não existência de Deus. Então, em toda a terra há sinais da sua mão e daquilo que Ele faz. Tudo, cada pequena coisa na natureza, na nossa vida, tem o sinal da mão de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, o esplendor de
podemos dar a Ele, além de uma canção com gratidão. E essa gratidão, essa canção pode ser transformada na nossa vida. Deus não pede nada além do nosso coração, da nossa entrega a Ele. Eu canto a Ti, Senhor, com gratidão por Teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão, por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a Ti, Senhor, com
Jesus, obrigado, Pai, que podemos nos entregar a Ti, Senhor, confiantes, sabendo daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor fará, Pai. Continua nos abençoando nessa manhã, Senhor, com a mensagem que vai ser trazida, que o Nonato vai nos trazer, e em tudo mais que fizermos, esteja conosco, Jesus. Em Teu nome, Pai, amém. Nonato. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Ontem eu estava pensando que bom que está chegando no final desse afastamento, né, onde nós passamos tempos. Tem irmãos aí que nós estamos há mais de um ano sem ver. Eu falo a comunidade, né? Como pastor, a gente acaba vendo praticamente todo mundo, porque uma hora ou outra fazemos algum tipo de visita, temos algum contato, mas a igreja mesmo está distante por causa dessa coisa toda de pandemia, e que bom que nós estamos aí muito próximo de termos essa alegria que marca a vida desta igreja local, que não é à toa chamada Comunidade do Amor, uma igreja de afeto, uma igreja que gosta de comer junto, estar junto em comunhão. Então nós queremos muito que isso logo ocorra. Mas enquanto isso, meus irmãos, nós precisamos aprender com a igreja do Senhor ao longo da história. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, depois do fechamento do cânon, é uma igreja que sofreu por vários momentos, mas a sua fé estava inabalável, a sua fé foi sustentada por Deus, porque é o Senhor que a sustenta, é o Senhor que nos faz perseverar até o fim. Então não vamos ficar abalados por esse distanciamento temporário, mas encontrar alternativa criativa, como tem sido para nós mantermos a pregação do Evangelho, que é a nossa missão, mantermos o fim da nossa existência, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então permaneçamos firmes, manifestando uma fé bonita nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na universidade, com os nossos vizinhos, aonde quer que estejamos, não venhamos depender exclusivamente de estarmos presencialmente em um culto para sermos igreja, mas a igreja é muito além disso, né? Vai muito além disso. Queridos, a palavra de Deus, no Salmo 42, nos diz, não sou eu que irei pregar hoje, nós teremos um culto diferente, como eu escrevi lá no canal da igreja. Uma coisa que alguns podem estranhar, né? Nós teremos uma mulher pregando hoje, né? Então, desde que eu sou pastor aqui, uma mulher nunca pregou, e alguns podem pensar que eu não concordo que uma mulher pregue. Realmente eu creio que Deus levantou ministros, e se tem os ministros do Senhor, esses são responsáveis pela pregação e ensino da igreja. Mas nós temos mulheres que receberam o dom de ensino e que podem ensinarem com a supervisão pastoral da igreja. A Guta foi alguém que serviu como missionária aqui nessa igreja durante muitos anos. O Thomas, seu esposo, irá nos compartilhar hoje um pouco do seu testemunho. O Thomas passou um tempo muito difícil. O Thomas é missionário, mas viveu pouco tempo como missionário, chegou no Brasil, pouco tempo depois descobriu um câncer terrível, e viveu um tratamento aqui no Brasil, em São Paulo, depois teve que voltar para a Alemanha, continuar o tratamento. Tantas coisas aconteceram na vida desse irmão. Então, a igreja conhece a história desses queridos, e hoje nós teremos oportunidade de ouvir, porque depois que o Thomas estava desfrutando de um tempo de bem-estar, então descobriu de novo a volta do câncer em outras partes do corpo, e nós oramos muito por isso. E muitas vezes confesso aos irmãos que orei pensando, meu Deus, será que diante de todo esse quadro que a Guta nos coloca todos os dias, o Thomas sairá dessa?
E aí você hoje, vendo o Thomas testemunhando o que passou no ano passado e como desfrutou das dádivas do Senhor, da providência de Deus com saúde, realmente é para louvarmos e engrandecermos ao Senhor. E depois do testemunho do Thomas, a Guta então nos trará uma palavra. Mas antes de passar essa palavra a esses irmãos, eu quero ler um texto do Salmo 42, que nos diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma. E como passava tu com a multidão de povo, os que guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão os montes de Hermon, e nos montes de Hermon, no outeiro do Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração de Deus na minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, as lutas e como o Chico mencionou antes, né, o exemplo daquela série, os momentos de angústia ou de sofrimento na alma, elas não são uma exclusividade para uma pessoa que não tem Cristo. A questão é como as pessoas passam por essas situações. Uma pessoa que tem Cristo, ela tem a sua confiança em Deus, ainda que passe pela dor da alma, dor do corpo, ainda que passe pelas aflições desta vida, mas ela passa confiante, sabendo que o Senhor a sustenta. Então este cântico é um cântico muito bonito, que ilustra muito a vida de muitos irmãos que passam por situações de adversidades na vida, mas consegue, em meio àquelas noites longas, cantar, vir um novo cântico nos seus lábios e celebrar o Senhor, reconhecendo que Deus é o seu auxílio. Quantas pessoas passam noites e noites sem conseguir dormir, muitas vezes com dores na alma ou no corpo, e precisam então de um novo cântico nos seus lábios que lhe tragam conforto, consolo e o seu renovo. Teve um pregador que escreveu um sermão, um clássico, e o título desse sermão foi A Noite Escura da Alma. Era um homem que passava por sofrimento, depressão terrível, passou por toda a sua vida e pregou esse sermão no livro de Jó. A noite escura da alma, uma noite longa. No entanto, o cântico de Jó no final revela o cântico de muitos fiéis que passam pelas noites escuras da alma. Deus te abençoe. Eu queria orar antes de do Josué ali passar a palavra do Thomas e da Guta. Pai, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor nesta manhã. Uma manhã de um dia maravilhoso que o Senhor fez. E nós nos alegramos no Senhor neste dia. Obrigado pelo dia do Senhor, este dia onde nós separamos por um benefício do país onde vivemos, que este dia é um dia de descanso. Nós te louvamos, ó Deus,
pela dádiva de podermos neste dia, como povo de Deus, ainda que neste momento, cada um na sua casa, reunido com a sua família, podemos celebrar juntos ao Senhor. Peço que aquilo que o Senhor vai edificar, como o Senhor planejou edificar o nosso coração, pela palavra que o Thomas nos trará, pela palavra que a Guta nos trará, eu peço que o Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, nos traga edificação. Nós oramos confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, nós passaremos a ouvir o testemunho do Thomas e depois a palavra que a Guta nos trará. Olá, irmãos, nós queremos saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Olá, queridos. Que bom que nós podemos estar com vocês nessa manhã. Nós queremos compartilhar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos meses. Então, Thomas, em fim de agosto, você recebeu um diagnóstico bastante difícil. O que foi e como você recebeu esse laudo médico? Es war kurz vor unserem Urlaub Foi um pouco antes das nossas férias und ich war beim Arzt zu einer Magenspiegelung e eu estive no médico para fazer uma endoscopia und der Arzt sagte dann, dass es Probleme gäbe. e durante a endoscopia o médico disse que havia problemas. In den nächsten Tagen kamen weitere Untersuchungen Nas próximas semanas eu tive que fazer mais exames und in der Klinik wurde dann festgestellt, dass ich einen Krebs in der Speiseröhre hatte. e na clínica eles nos avisaram que eu estou com câncer de esôfago. Es war ganz hier oben, ganz oben am Hals Bem em cima aqui na garganta. und es war nicht zu operieren, Era inoperável, aber es gab die Behandlung mit einer Chemotherapie und einer Radiotherapie. mas tinha a possibilidade de fazer uma quimio e radioterapia. Como você lidou emocionalmente com essa situação, Thomas? Ja, einige von euch erinnern vielleicht an meine Geschichte in Brasilien damals, als ich krank wurde, lebensgefährlich krank wurde in São Paulo. Talvez alguns de vocês lembrem como 10 anos atrás eu fiquei doente quando eu estava no Brasil e tive que fazer um transplante. Und in der Zeit bis dahin, bis letztes Jahr, passierten noch einige andere schwerwiegende Dinge. E nesse tempo, a partir do transplante da medula óssea, depois aconteceram mais algumas outras coisas. Ein Herzinfarkt, Eu tive um infarto, Verschlüsse in den Gefäßen, eu tive que operar Karotis. uma carótis, isso, Ja, und, porque ela estava entupida. und neben allen Krankheiten starb dann in 2016 auch noch die Elke, die einige von euch ja auch kennen, meine Frau. E além de todas essas doenças, eu tive que passar pela morte da minha primeira esposa em 2016. Und wenn dann so eine Diagnose kommt, wo wir gerade erst kurze Zeit verheiratet sind, war natürlich erstmal ein Schock. E receber diagnóstico desses, já que estamos tão pouco tempo casados ainda, isso foi choque. Ich bin ja, wie ich gerade erzählt habe, schon einiges gewöhnt, was an Krankheiten und an Belastungen da auftaucht. A respeito de doenças, eu já estou acostumado com bastante coisas, Aber so richtig gewöhnen kann man sich da dran, vielleicht auch zum Glück nicht. mas acostumar mesmo, ninguém pode se acostumar porque é difícil. Aber was ich wusste, dass aus der Erfahrung raus, dass Gott es gut macht, egal wie es ausgeht. Mas o que eu sabia, pela minha experiência, foi que Deus fará o certo, independente como seria o resultado final. Dass Gott es gut macht, heißt aber nicht, dass er es immer so macht, wie wir uns das wünschen. Que Deus fará a coisa certa não significa que Ele sempre vai fazer o que mais desejamos, Aber er macht es so, wie er das möchte, und dann ist es gut und richtig.
Mas Ele vai operar o seu querer segundo a sua vontade. E isso vai ser bom. Und so konnte ich jetzt auch dieses Mal wieder sagen, Gott, ich gebe dir das in deine Hände, nicht in meine, in deine Hände. E essa vez eu também pude dizer, Senhor, eu coloco essa situação em tuas mãos. Aber ich glaube, zumindest meine Erfahrung, für mich ist es dann leichter, das zu sagen, als für Gudrun vielleicht, die daneben ansitzt und machtlos ist. Talvez para mim seja pouco mais fácil entregar isso nas mãos de Deus do que para a minha esposa Gudrun, que está do lado e não pode fazer muitas coisas. Für mich würde ja zu sterben nur heißen, mir kann es besser gehen. Ich bin dann bei Jesus. Morrer, para mim, significaria que eu estou na melhor, eu estou com Jesus. Aber Gudrun und meine Kinder, die müssten noch hier bleiben. Mas para a Gudrun e para os meus filhos significa que ficariam aqui ainda. Ja, und so sind wir dann die ganze Therapie angegangen. Wir haben uns dafür entschieden, das zu machen. E assim nós decidimos em iniciar com a terapia. Und ja, jetzt im Januar diesen Jahres bekamen wir dann die Diagnose nach Abschluss der Therapie. Em janeiro, eu recebi o diagnóstico no final da terapia Dass der Krebs verschwunden ist durch die Behandlung. que o câncer realmente foi combatido e sumiu. Os tumores sumiram. Und da kann ich nur sagen, Gott hat die Ärzte benutzt und die Technik und die Medizin benutzt, um mich gesund zu machen. Eu só posso dizer, Deus usou os médicos, as terapias para me curar. Mas muitas pessoas dizem, estar com boa saúde é tudo. Existem pessoas com as quais você está em contato que passam por experiências dolorosas em relação à sua saúde, que te procuram para pedir conselho como lidar com isso? Ja, manche sagen, Gesundheit ist das Wichtigste. Algumas pessoas dizem ter saúde é o mais importante. Aber das haben wir halt nicht in der Hand. Wir werden krank, wir müssen leiden. Mas nós não temos isso em nossas mãos. Nós adoecemos, nós sofremos. Und da finde ich, ist das Wichtigste, an wen wir das abgeben können. E eu acho que para mim o mais importante é saber para quem eu posso entregar essa preocupação. Als ich damals krank wurde, vor 10 Jahren, da haben Elke und ich uns dafür entschieden, Gott das abzugeben. 10 anos atrás, quando eu adoeci, junto com minha primeira esposa, Elke, nós decidimos, queremos entregar isso nas mãos de Deus. Das ging aber nicht von alleine. Mas isso não foi automatismo. Wir haben die Ältesten der Gemeinde damals, die Pastoren in São Paulo, gebeten, für uns zu beten. Na época, nós pedimos aos pastores da IEL de São Paulo em orar por nós. Wie uns das die Bibel in Jakobus ja sagt. Porque assim a Bíblia nos ensina. Und sie kamen und haben für uns gebetet. E eles foram até o hospital e oraram por nós. Und es geschah dann ein Wunder, aber nicht das Wunder, dass ich sofort gesund wurde. E aconteceu um milagre. Não aconteceu o milagre de eu ficar curado. Für mich war das Wunder, dass Elke und ich sagen konnten, Gott, wir geben das in deine Hand ab und wir nehmen das, was du uns gibst. Para mim, o milagre foi que Elke e eu conseguimos entregar isso nas mãos de Deus e dizer, Senhor, nós recebemos das suas mãos o que o Senhor tem pensado e planejado para nós. Wir haben gesagt, wir haben so viele gute Jahre aus deiner Hand genommen und dann nehmen wir das jetzt auch. Nós dizemos, recebemos tantos anos bons de tuas mãos, então nós queremos enfrentar uma situação dessas também contigo. Und seitdem kann ich eigentlich nur sagen, dieses Vertrauen, was wir da in Gott gesetzt haben, das ja, fällt nicht vom Himmel oder das kommt nicht von alleine. E desde aquela época eu posso dizer, essa confiança no Senhor, ela não acontece sozinha, não cai do céu. Vertrauen ist eine Sache der Entscheidung in meinem Kopf und in meinem Herzen.
Confiar no Senhor é uma decisão na minha mente, mas também no meu coração. Dass ich sage, Gott, ich vertraue dir jetzt, dass du es richtig machst. Que eu digo, Deus, eu confio em Ti, o Senhor fará a coisa certa. Nicht wie ich es möchte, sondern wie du es möchtest. Não como eu quero, mas como o Senhor quer. Aber das ist eine ganz persönliche Erfahrung. Mas essa é uma experiência minha. Und es ist ganz schwierig, das jemand anderem als Trost weiterzugeben. E é difícil transmitir para uma outra pessoa isso como um consolo. Weil das ist so eine persönliche Entscheidung, die kann man nur für sich selber treffen. Essa decisão pessoal, cada somente pode tomar por si mesmo. Und die Erfahrung muss man dann selber machen, dass sich das Vertrauen in Gott lohnt. E a experiência, cada tem que fazer por si só, que vale a pena a confiar no Senhor. Nicht in dem Sinne, dass er uns für das Vertrauen belohnt, sondern ja, dass er es einfach gut macht. Não no sentido que Deus vai nos recompensar por essa confiança, mas no sentido que Deus fará o que vai ser bom e o que vai ser o melhor. Ja, das ist mir seitdem ganz wichtig geworden. Vertrauen ist etwas, wo ich mich für entscheiden kann. Vertrauen in Gott. Isso para mim é o mais importante nesses últimos anos. A nossa confiança em Deus e nós podemos tomar essa decisão. O que te encorajou nesse tempo? Talvez você possa citar 2 ou 3 coisas que te ajudaram, que te encorajaram. Was mir vielleicht am meisten geholfen hat, ist zu wissen, dass viele Geschwister für mich beten. O que talvez tenha me ajudado mais do que tudo é a confiança e a segurança que tinha muitos irmãos orando por mim. Und ich weiß, dass gerade in Brasilien sehr, sehr, sehr viele Geschwister für mich und für uns gebetet haben. Eu sei que, especialmente no Brasil, muitos irmãos têm orado por mim, por nós. Und dafür möchte ich euch von ganzem Herzen danken. E quero agradecer de todo o coração. E eu também. Und das ist bis heute, die ganzen letzten 10 Jahre, seit wir 2009 nach Brasilien kamen, hat das nicht aufgehört, bis heute. E desde 2009, quando nós fomos ao Brasil até hoje, nós temos essa conexão, essa comunhão e somos privilegiados, nós nos sentimos privilegiados. Und deshalb ist mein Herz immer noch ein Stück weit bei euch. Por causa disso, meu coração ainda está tanto com vocês. Obrigada, de coração. Obrigada de coração. Queridos irmãos, que bom que nós temos a oportunidade de compartilhar uma palavra, um devocional com vocês hoje. Eu quero iniciar com um exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pontes de vidro. São atrações turísticas muito populares na China. Há uma ponte muito especial nas montanhas de Taihan, na província de Hebei. Os fatos simples são assustadores. A passarela de vidro serpenteia 266 metros ao longo de uma rocha inclinada verticalmente. 1.180 metros acima do abismo. É de tirar o fôlego mesmo. E a ponte é tão alta que a Torre Eiffel poderia ser colocada debaixo dela. Nada para nervos fracos. Não é incomum que os visitantes hesitem no início, até que finalmente ousem dar os primeiros passos. Um sentimento de insegurança toma conta e a pessoa se pergunta: será que as placas de vidro vão me carregar? A mente diz com segurança: claro,
Engenheiros estruturais qualificados calcularam a capacidade de carga, que dúvida! E assim a maioria dos turistas avança com cautela, mas com confiança. Mas a ponte com piso de vidro de Taihan ainda guarda uma surpresa bizarra. No meio da passarela, o pior cenário de terror de repente parece se tornar realidade. Ao pisar, formam-se pequenas fissuras no piso de vidro que se espalham rapidamente. As janelas estilhaçam de forma audível. O pânico se espalha imediatamente. Difícil de suportar para aqueles que não têm ideia que tudo isso apenas é uma simulação. Telas sensíveis ao toque foram embutidas no piso com sensores sensíveis à pressão, e esses simulam os efeitos ópticos e acústicos. Enganosamente real. Uma ideia macabra. Vamos dar uma olhada no seguinte vídeo. Se você é daqueles que tem medo, que tem medo de altura, vai ficar impressionado com o que os chineses estão experimentando na região norte do país. Um passeio que exige dos turistas, no mínimo, muita coragem. Estamos no topo das montanhas chinesas de Andan, província de Hebei. Lá embaixo, o que parece uma trilha de formigas, são turistas bem ousados. Eles inauguram a nova passarela de vidro e experimentam sensações que misturam beleza, emoção e muito medo. Calma, gente. O piso de vidro não trincou. É apenas um efeito visual gerado por computadores. Só para deixar o passeio mais emocionante, ou seria assustador? Esse é um efeito de indução do corpo humano. Quando um passa sobre ele, o computador terá uma interação para fazer parecer que o vidro se rachou. Dá até para ouvir o som do vidro rachar. Construída a 1.180 metros de altitude com vidro temperado de 30 milímetros de espessura, a emocionante passarela tem 266 metros de comprimento e 2 metros de largura. E haja aquela sensação de frio na barriga, não é não? Eu creio que todos nós conhecemos situações onde a nossa mente entra em conflito com nossa razão. Quando nós olhamos para a situação da pandemia mundial, nós podemos nos sentir às vezes como se estivéssemos andando em cima de uma ponte de vidro. Muita insegurança. E como cristãos, nós sabemos, claro, o Senhor nos acompanha, o Senhor é fiel, mas às vezes, dependendo da situação, se torna difícil de confiar. Principalmente quando percebemos fissuras ou rachaduras, como nessa ponte de vidro, como foi mostrado no vídeo. Como cristãos, nós também nos encontramos em apuros. No entanto, nós podemos saber, ninguém de nós pode cair mais fundo do que nas mãos de Deus. Quero compartilhar um pouco sobre aquilo que nós já falamos na entrevista. Muitos de vocês oraram quando meu marido Thomas foi diagnosticado com câncer de esôfago, 8 meses atrás. São momentos em que o chão estala sob nossos pés, onde medos e dúvidas se espalham. Será que isso agora é o início do fim? Thomas e eu conversamos abertamente sobre todas essas questões e sobre tudo aquilo que poderia acontecer. E Thomas tomou a decisão: eu vou enfrentar a rádio e a quimioterapia. E o que certamente nos ajudou foi olhar para trás e lembrar de como Deus tem nos carregado, como Ele tem nos ajudado nos últimos anos. Mesmo assim, havia alguns momentos em que as lágrimas simplesmente escorriam, em que a angústia tomou conta. Seja pelo fato de que a febre estava subindo cada vez mais,
ou ele não conseguia mais engolir nada por causa da dor forte que ele estava sentindo, ou quando sua voz sumia tanto porque ela foi prejudicada pelo tratamento. Esses e outros sintomas tornavam alguns dias quase insuportáveis. Eu nunca pensei que numa situação dessas a gente pode ficar tão aliviada pelo fato de existir uma forma de nutrição e hidratação através de um catéter venoso. Interessante é que a gente fica de repente tão grata por coisas pequenas, mas ao mesmo tempo tão significantes. Quando estamos bem de saúde, não pensamos em ser gratos que podemos nos alimentar, que podemos nos movimentar, mas diante de um quadro difícil, de repente, na nossa vida, muda também nossa visão. Talvez seja um exercício tentar lembrar com frequência quantas razões temos de nós sermos gratos. E quando pensamos só um pouco, nós vamos encontrar muitas razões pelas quais podemos ser gratos. Nesse tempo de pandemia, com as limitações, com o lockdown, quando não pode sair de casa num certo horário, muitas lojas estão fechadas, a gente não pode encontrar com parentes, com amigos. Isso realmente limita a nossa vida e chateia. Mas tem muitas razões por que nós podemos ser gratos. Temos uma moradia, nós temos a alimentação, nós temos as mídias, podemos nos comunicar, mesmo não nos vendo pessoalmente, mas nós podemos ligar para os nossos queridos e isso faz tão bem. Mesmo que não substitua a presença e o encontro presencial, mas nos ajuda. Mas voltando, nessa situação da doença do Thomas, especialmente quando ele estava internado no hospital, eu não podia visitá-lo. Eu podia levar as coisas das quais ele precisava, mas tinha que entregar tudo no portão. E depois eu fiquei numa praça dentro da clínica e o Thomas ficava acenando na janela. E nós nos falamos por telefone, mesmo de longe, isso nos fez muito bem. O que nos fez muito bem nesse tempo foram mensagens através de WhatsApp, de telegrama ou outras pessoas que simplesmente ligaram, enviaram cartas. Outras pessoas aqui da nossa cidade passaram, deixaram uma flor ou lembraram de alguma forma como podem nos encorajar. Isso nos fez muito, muito bem. E somos gratos ao Senhor por tantas pessoas que realmente nos apoiaram durante esse tempo. E Deus muitas vezes usou a cada uma dessas pessoas, a cada um de vocês que entrou em contato, que orou junto para nos encorajar, para nos fortalecer. Quantas vezes Deus nos deu uma palavra concreta e nos mostrou: eu estou presente mesmo nessa situação. Eu vou renovar as suas forças e você pode confiar em mim mesmo nessa situação. Isso nos fez muito bem. Deus nos sustentou, Ele nos ajudou. Nesses últimos tempos, muitas vezes tenho lembrado de uma palavra de Jeremias. Em Lamentações 3, no capítulo 23, a partir do versículo 21, nós podemos ler o seguinte. Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
Jeremias lamentou muito, ele se queixou por causa da situação na qual se encontrava, na qual o povo de Israel se encontrava. Ele se lamentou depois da destruição de Jerusalém. O povo de Israel teve que suportar sofrimentos e perdas indescritíveis. Tudo o que lhes era importante eles perderam. O templo, a cidade, o trono, o país, o lar, a sua terra natal, digamos assim. A terra prometida que Deus lhes havia prometido, o reino que havia florescido estava decadente, destruído. Sua esperança tinha morrido. Mesmo que essa situação desastrosa fosse consequência do seu pecado, mas não foi fácil. E o que Jeremias fez? Ele abriu seu coração diante do Senhor e ele apresentou as suas queixas. Mas ao mesmo tempo, ele tomou uma atitude muito importante e exemplar para nós. Ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nossa esperança está no Senhor. Ele nos dá um verdadeiro apoio. Deus é capaz de nos sustentar e Ele o fará. Como eu falei, às vezes nosso sentimento entra em conflito com nosso conhecimento também da palavra de Deus. Mas eu quero lhe encorajar. Mesmo que seu sentimento tente te levar a acreditar que está num caminho frágil, Deus está do seu lado e Ele é fiel. Então, o primeiro, busque seu refúgio no Senhor. Derrame seu coração diante dele e aguarde com paciência pela sua resposta. Na nova linguagem de hoje, lemos nos versículos 24 a 27 o seguinte: Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio pela ajuda do Senhor. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Como cristãos, não estamos isentos de problemas e dificuldades. Eu não sei o que atualmente está te afligindo. Pode ser uma doença, seja sua própria ou de algum ente querido, de um familiar ou um amigo. Quantos ainda passam por experiências muito pesadas? Nós temos um casal de missionários que durante muitos anos trabalharam em Mali. A esposa desse missionário, ela somente tem 57 anos. E já alguns anos atrás, ela foi diagnosticada com o mal de Alzheimer. A doença está avançando cada vez mais. E isso é muito difícil. Nos últimos anos já foi orado tanto por ela e por eles, como casal, tanto pela sua cura, mas por enquanto só podemos ver o desenvolvimento dessa doença. Para ser sincera, o que me encoraja quando eu penso nesse casal é a transparência com a qual eles lidam com essa situação. Eles não fazem de conta de que está tudo bem. Eles buscam apoio em oração. Eles derramam seu coração diante do Senhor. E eles permitem que Ele mesmo os carregue. Penso em várias outras pessoas que poucos dias atrás pegaram o Covid-19. Meu irmão e a sua família atualmente estão doentes. Um sobrinho só hoje ganhou alta do hospital e eu sei de outros que estão lutando e bastante com os efeitos colaterais dessa doença. Mas eu penso também
E por outro lado, eu penso especialmente em respostas de oração. Vocês ficaram sabendo da pequena Isabela, ela é netinha do pastor Walter e da Cristina, a filha do Marcelo e da Carol. Ela precisou fazer um transplante de medula óssea e durante semanas a gente não sabia como isso seria, se daria tudo certo. E faz pouco tempo que nós sabemos que a medula que o Marcelo, o pai, podia transmitir para ela está crescendo e deu tudo certo. Deus respondeu às orações, mas quão difíceis foram os últimos meses. Quantas vezes a pequena Isabela estava na beira da morte e Deus a levantou, Deus ajudou. Mas a família teve que passar por essa dificuldade. E que bom que existem irmãos que ajudam, que oram junto e que carregam em oração. Que bom que Deus, mesmo numa situação dessas, dá a sua paz. Eu penso também em outras pessoas que perderam o emprego ou pessoas que tiveram que declarar a falência da sua empresa. São situações muito, muito complicadas. E nós só podemos clamar e pedir pela misericórdia do Senhor nessas situações. Podemos pedir pelo governo, pelos nossos governos, para que os políticos tenham sabedoria para tomar as decisões em favor do povo. De fato, existem muitas questões e preocupações que podem tirar debaixo dos nossos pés. Jeremias se sentiu assim. Nós muitas vezes também nos sentimos assim. Jeremias buscou intensamente a comunhão com seu Senhor. E como é bom passar tempo com o Senhor, ler a sua palavra, orar, silenciosamente aguardar nele e ouvir o que ele nos diz. E também é muito bom buscar o Senhor juntos com outros. Na missão nós temos semanalmente um encontro com as pessoas que trabalham aqui na Alemanha. É tudo virtualmente, mas como faz bem se lembrar juntos das promessas do Senhor, orar uns pelos outros, orar pelos assuntos que as pessoas nos passam e realmente ver como o Senhor está agindo. Na igreja temos semanalmente um culto de oração, também virtualmente. Outro grupo se encontra cada 2 semanas para orar só pelos assuntos de missões. E é tão bom ver como o Senhor está agindo. Eu penso num irmão da nossa igreja, pelo qual foi orado durante quase 2 anos. Ele tinha perdido o emprego e nada de um novo emprego, era muito difícil. E ele já não estava mais recebendo ajuda do governo e de repente, agora no início desse mês, Deus abriu uma porta e ele está novamente com um emprego. Como é bom poder experimentar essa comunhão com os irmãos e juntos com o nosso Senhor. Vamos buscar o nosso Senhor. O segundo, receba as promessas do Senhor para a sua vida. Qual é a palavra do Senhor que você lembra e que pode lhe dar esperança? Quando nós pensamos, a palavra de Deus criou tudo de nada. Pela palavra do Filho de Deus, de Jesus, Lázaro, que estava morto, ele ressuscitou. E nessa situação na qual Lázaro estava, na qual as irmãs de Lázaro estavam, qualquer esperança já tinha morrido. Ela foi embora. Mas Deus pode operar milagres. E Deus faz isso até hoje. Eu lembro que um dos responsáveis da nossa missão, ele compartilhou algo sobre um irmão de uma das igrejas que fica próxima à sede da nossa missão. Esse irmão se chama Stephen.
ele tem uma família e ele estava com 2 tumores bem grandes, bem perto do coração. Os médicos lhe disseram que ele tinha que operar, mas que eles não sabiam se ele ia sobreviver a essa cirurgia. Foi muito difícil. Ele chamou os presbíteros da sua igreja e eles foram até a casa desse irmão. Eles oraram sobre ele, o ungiram com óleo e um pouco antes da cirurgia acontecer, ele teve que fazer mais um exame para que os médicos soubessem exatamente onde estão localizados esses tumores. E o médico, ele estava totalmente surpreso. Ele falou, sabe de uma coisa? Os tumores diminuíram em 70%. Antes ele tinha feito químio e sei lá o que e nada aconteceu. E agora, depois dessa oração dos presbíteros, Deus tem respondido e tem feito um milagre. E esse irmão, ele falou, o Senhor não pode saber o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Deus tem operado, Ele tem feito um milagre, Ele tem respondido orações. Que bênção, irmãos! Deus até hoje opera milagres. Mas eu quero dar um outro exemplo, uma situação bem diferente. É uma conhecida que ligou para o Thomas umas semanas atrás. Esse casal tinha bastante contato com Thomas e Elke, quando a Elke ainda estava viva. E daí essa irmã contou ao Thomas que seu marido tinha falecido em novembro do ano passado. Não foi nada fácil. Thomas nem sabia disso, porque nessa época ele estava hospitalizado e daí muitas coisas a gente não fica sabendo mesmo. Daí, poucos dias depois do enterro do seu esposo, ela mesma foi diagnosticada com câncer, e isso num estado já muito avançado. Agora, ela se mudou para um lugar que cuida de pacientes em estado terminal. E ela contou tão alegre ao Thomas como ela estava sendo bem cuidada nesse local, como as pessoas realmente estão dando para ela o cuidado do qual ela tanto necessita, e ela está com o coração em paz e está alegre. Ela está dando testemunho para os outros pacientes em estado terminal e está falando do que Deus pode dar numa situação dessas, o consolo e a paz de Deus. Para mim, isso é um milagre também. Ela poderia estar totalmente angustiada, mas ela está em paz, porque ela sabe para onde ela vai quando sua vida terminar. Thomas ficou muito tocado pelo testemunho dessa irmã. E isso pode nos encorajar a realmente buscar o nosso Senhor, a nos apegar nas promessas dEle e a colocar a nossa confiança nele. Vamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, com essa situação eu não sei lidar. Eu estou me sentindo como se fosse num beco sem saída. Me ajude, Senhor. Eu sei que o Senhor tem pensamentos e planos de paz, mas às vezes o meu coração está tão inquieto, tão angustiado. Me dê a tua paz. Outra palavra que muitas vezes eu tenho lembrado está em Jeremias 29, versículo 11. Ali está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quantas vezes essa palavra tem me encorajado? Que Deus tem planos de paz, mesmo que eu não saiba o que ainda vou ter que passar, o que vamos ter que passar, mas Deus tem planos de paz e Ele está presente. Como faz bem nessas situações se lembrar da palavra do Senhor, se lembrar de cânticos também.
E eu quero encorajar você nessa manhã a estocar versículos bíblicos, a fim de acumular, eu quero chamar isso de reserva na fé. O Espírito Santo, ele nos lembra da palavra de Deus. E ao mais que nós lemos a palavra, que nós decoremos a palavra, mais fácil vai ser o Espírito Santo também ter acesso na nossa mente e nos lembrar da palavra, porque ela pode penetrar no nosso coração. E o Espírito Santo traz à nossa memória também essas palavras. Então vamos dedicar tempo para decorar a palavra do Senhor. Isso faz bem. Também lembrei de um ditado popular que diz: quem canta louvores espanta os males. Quem canta, como que é? Quem canta males espanta. Eu acho que assim é esse ditado popular. Eu gosto muito de cantar, e eu sei que muitos de vocês também gostam de cantar. E é bom nós nos lembrarmos de cânticos que realmente têm as verdades bíblicas e nos lembram como o Senhor é bom e Ele é fiel. Eu quero terminar essa mensagem e ler novamente o texto de Lamentações 3, mas agora segundo a linguagem de hoje. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Amém. Que Deus os abençoe ricamente e que cada um possa experimentar o seu cuidado em todos os momentos. Um grande abraço. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe, siga abençoando o Thomas, a Guta, e dando a eles um tempo realmente de refrigério, de gozo, de alegria, depois de passar por um tempo de tempestade, né? Que o Senhor realmente continue sustentando esses queridos. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando no final do nosso culto, hoje mais breve, né? Eu quero, apesar de não ser culto presencial e você não poder vê-lo, mas nós temos o João. Bem-vindo, João, irmão da Débora. Nós temos o Guilherme e a sua esposa, Graciele, ou Graciela. Graciele. O Guilherme foi meu aluno ali na FATEB, um camarada muito gente boa, precioso. Temos tido algumas oportunidades de conversar e louvo a Deus pela vida do Guilherme. É um sujeito que tenho um carinho por ele. Deus te abençoe, Guilherme e Graciele, sejam muito bem-vindos. Queridos, antes de nós orarmos, seguirmos orando aqui, nós temos o Adeildo para nós orarmos e pedir que os irmãos orem. O Adeildo recebeu o resultado que está realmente com Covid, e nós temos a Nina, né, que tem comorbidade, então, algumas comorbidades, então está orando por essa família. Depois estaremos orando por isso. Queremos lembrar que no próximo sábado nós teremos um encontro de casais aí online. Vamos ver como é que vai sair. Nós temos o Joca, que são casais mais jovens, que nós nos reunimos aqui uma vez no mês, mais ou menos, mas agora, por essa questão da pandemia, não temos feito isso com essa regularidade, somos mais ou menos 12 casais, então isso estaria fora de possibilidade, mas vamos então fazer um encontro de casais online com todos os casais da igreja, desde do Fred, Anne, Adilson, Neuzinha, até os
os mais jovens aí, como Débora e Josué, que são os nossos mais jovens. Estão dizendo que eles estarão no encontro de jovens, né? Vamos ver se a gente libera aí, viu? Então, meus irmãos, marque essa data aí, vamos estar juntos no próximo sábado às 19 horas. A gente vai estar avisando durante a semana aí nos grupos da igreja, e você pode convidar também outros casais a estarem conosco nesse tempo. Então, vamos fazer um tempo bem legal. Então, marque essa data aí às 19 horas no próximo sábado. A nossa igreja tem feito parte aí dessa campanha da RPC para arrecadar alimento, né? Então, ontem foi um dia onde a RPC deu uma ênfase nisso, e a igreja esteve aqui durante o dia recebendo esses alimentos. Nós já havíamos destinado as cestas básicas para as famílias que a igreja tem cadastrado aqui do bairro, das comunidades próximas. Mas com a chegada dessa quantidade grande de alimentos, então, para não ficar, não é moralmente aceitável que a gente fique com essa quantidade de alimentos, esperando o mês que vem, o período que a igreja elabora essas cestas básicas. Então, vamos procurar pessoas que já estiveram no cadastro da igreja, mas que por questão de recursos precisamos diminuir. Então, a Sueli e a Fábio estão vendo aí como localizarmos de novo essas pessoas que precisam. Vamos entrar em contato com a escola, que é a nossa parceira aí, o Colégio João Paulo, o Papa João Paulo I, para saber das famílias que estão precisando e possam ser auxiliados por esses recursos, né? Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor. E agradecer à igreja. A igreja realmente tem, mesmo em período de pandemia, muitas pessoas têm saído dos seus bairros um pouco distantes da igreja, trazendo alimentos, outros dão dinheiro para que elas comprem esses alimentos. Então, realmente tem sido um tempo, e é muito precioso. Não precisávamos mais dinheiro dos Estados Unidos para estarmos fazendo isso, mas a própria comunidade ser uma resposta para isso, graças a Deus. Ok, irmãos, apesar desse mês, nós ainda tivemos um apoio de R$500 dos Estados Unidos, mas é realmente perto do que antes a gente precisava de mês. Teve mês que veio R$4.500 para ajuda de compra de cestas básicas. Então, realmente é muito bom ver a igreja assumindo essa responsabilidade missionária de estar cuidando daquelas pessoas que não têm a segurança alimentar. E com isso, quem não tem segurança alimentar não desfruta de dignidade nessa área, irmãos. Então, sempre lembrando que Deus criou as pessoas com dignidade. A fome ou a ausência da alimentação adequada, ela é algo que rouba essa dignidade intrínseca com a qual Deus nos criou. Então, a igreja, quando entende teologicamente, biblicamente, a sua responsabilidade com a criação de Deus, ela então vai até as últimas instâncias para que perto dela ninguém possa passar por essa condição de indignidade. Então, meus irmãos, isso. Lembrando que os grupos aí na quarta-feira, os grupos dos mais jovens, casais mais jovens e solteiros, estão estudando aí o discipulado, fazendo discipulado, cada homem um guerreiro. Isso é precioso. Um outro grupo de homens está iniciando aí um outro discipulado, começa segunda-feira. As mulheres casadas estão fazendo aí o discipulado também em um outro material. Adolescentes estão aí com sua caminhada de discipulado. Jovens, aí essa responsabilidade de um e outro fazer discipulado com o outro. A minha expectativa é que todo membro desta igreja possa ter passado por uma experiência de ser discipulado em algum momento, irmãos. Todo membro da igreja pode ter passado por uma experiência de discipulado em algum momento. Discipulado é algo que é extraordinário para que a gente possa realmente ter, como diz o Matuto, ter substância, né, na fé.
Saber realmente passar pelas aflições da vida, confiando em Deus, e isso depende de nós sermos discipulados, e discipulado não é apenas uma revistinha onde nós estudamos, aprendemos conceitos, mas discipulado também é caminhada juntos, é vida agindo na vida de outras pessoas, o princípio de Paulo, assim como o ferro afia o ferro. Então, são pessoas na vida de pessoas. É assim que o discipulado e a maturidade acontece. Tá bom, meus irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos encerrar esse tempo orando, então, orando pelo Adeildo, pela sua família. E vocês podem estarem colocando nos grupos da igreja aí, pedido de oração, para nós estarmos orando durante a semana. Tá bom? Vamos lembrar sempre de orar pelo nosso país, de orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, orar pelos nossos governantes, orar pelas empresas que atuam na nossa cidade, no nosso estado, para que o Senhor as sustente, porque são essas empresas que dão emprego também para a sociedade, e nós temos um equilíbrio social e econômico nas famílias. Então, não esqueça de estar orando comprometido com isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor por esse dia, um dia precioso que o Senhor criou, e nós nos alegramos no Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença, Pai, entre nós. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida do Thomas, da Guta, obrigado por esse testemunho que com certeza traz ânimo, traz vibração para a fé. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor deu o privilégio, nós que estamos de fora não sentimos a dor, não sentimos também o privilégio de conhecer mais ao Senhor diante dessas tempestades da vida. Mas muito obrigado, porque o Senhor com certeza esteve presente como auxílio, como socorro na vida do Thomas e da Guta, e o Senhor também revelou algo mais da Tua grandeza, do Teu caráter, dos Teus atributos, ó Deus, a este casal. Nós queremos pedir por todos aqueles que passam por sofrimento nesse tempo, sofrimento emocional, psicológico, espiritual, físico. Nós oramos em nome de Jesus pelo Teu auxílio, pelo Teu socorro, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar diante de Ti também a família do Adeildo, ó Pai, que o Adeildo que está positivado, ó Deus, para esse problema, para a Covid, nós pedimos em nome de Jesus o Teu socorro, o Teu auxílio, para que nada de mais grave venha a acontecer, mas ele logo tenha recuperação, possa voltar à sua vida normal. Abençoe a Nina, Senhor, que ela também seja livre disso, ó Deus, Senhor, aguarde, traga livramento a ela, traga livramento a Flávia, ao Leonardo, Pai, em nome de Jesus. Ainda que venham serem contaminados, se for o caso, já estejam, ou alguma coisa assim, nós pedimos também pelo socorro do Senhor, Deus, e que nada de grave venha acontecer com esses queridos. Pai, em nome de Jesus, traz o Teu livramento, o Teu poder opere na vida desses queridos. Queremos lembrar do nosso país, ó Deus, um país que passa por um momento de conturbação política, social. Nós pedimos em nome de Jesus o Teu socorro sobre os governantes, ó Deus, sobre os poderes constituídos reconhecidamente neste país, ó Deus, como o executivo do nosso país, o judiciário, o legislativo. Rogamos ao Senhor em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu poder opere nessas esferas de poder, trazendo o desejo de beneficiar a população de modo geral, que haja justiça, que haja equidade, Pai, entre esses poderes, e assim, como país, sejamos beneficiados por essas ações conjuntas. Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso estado, as cidades que passam por maiores dificuldades, o sistema de saúde, que o Senhor traga a providência do Senhor a todas essas cidades menores, ó Deus, com menor capacidade de assistência. Nós oramos, ó Deus, pela cidade de Curitiba. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria ao nosso prefeito, aos vereadores, às pessoas que agem no Ministério Público, que agem em benefício da cidade. Em nome de Jesus, cuide
também dos empresários, da indústria, Senhor, do comércio, pessoas que são instrumentos do Senhor para dar emprego, para dar renda às pessoas. Façam que esses negócios prosperem, que esses negócios cresçam, desenvolvam e essas pessoas possam compartilhar seus ganhos, dando mais emprego, possibilitando melhor qualidade de vida à população em geral. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, colocamos este dia diante do Senhor, o restante dele, que seja um tempo de alegria, de gozo espiritual, ó Deus, que possamos ter comunhão com os nossos queridos, nossos familiares, se tivermos oportunidade de testemunhar do Senhor para aqueles que perecem, não deixa de que nós venhamos perder essas oportunidades. Oramos, ó Deus, colocando o restante da semana diante do Senhor, que está começando agora. Guarda-nos em Ti, ó Deus, livra-nos de pecar contra o Senhor, mas que possamos Te amar, ó Deus, que a nossa alma esteja apegada a Ti e que nós venhamos viver para dar realmente frutos de pessoas que conhecem ao Senhor e que glorificam a Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, nós oramos confiados em Ti nesta manhã, no nome bendito de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra e com a sua igreja aqui hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, que o Senhor te guarde, aproveite o tempo com teus familiares, com a tua família, aproveite da comunhão, desfrute dessa dádiva do Senhor, que o Senhor te dê saúde se você estiver precisando, e também aquilo que a igreja puder te auxiliar, te assistir, entre em contato conosco durante a semana, queremos ter a alegria de poder servi-lo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, e vai em paz.